A graça e a paz para todos. Mais uma oportunidade, nós servirmos a Cristo, e isso é magnífico, né? Eu creio que desde a primeira atividade realizada neste dia, o nome do Senhor tem sido levantado aqui nesse lugar. Passando pelas celebrações, e agora não está sendo diferente. Amém? E verdadeiramente possamos provar de tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus já tem realizado em nossas vidas. Que com um coração ensinável, possamos hoje receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para nos dar. E eu quero compartilhar um pouquinho, né, do que tem sido falado, do que tem sido proposto, com a direção do Espírito Santo de Deus. Né, quando o David me fez o convite, aí abate aquele nervoso, né? Aquela responsabilidade. Aí a gente já fala, Jesus, fala, dá a direção, mas Ele sempre fala porque o objetivo dele é esse. É a cada dia nos edificar, nos fazer crescer em graça, em conhecimento. E eu vou fechar aqui um ciclo de mensagem que tem sido dado através da Juventude Alive, tem sido bênção. Foi falado aqui sobre a chama do secreto, né? Sobre o David estava pregando sobre fome pela palavra. E eu quero falar um pouquinho sobre pertencimento espiritual. E quando eu comecei a meditar, né? Porque a gente aprende muito também, né? Apesar de não ler a Bíblia para pregar, quando nós temos a direção de um tema, de algo que nós vamos falar, aquilo também nos edifica e edifica muito. Muitas vezes nós pensamos, né, que vamos abençoar e somos também muito abençoados. E falando sobre pertencimento espiritual, nós vamos levar um pouquinho para o âmbito da comunhão. Eu quero trazer o conceito de pertencer, o significado de pertencer. E pertencer significa caber em um local ou ambiente específico. Ser membro ou fazer parte de um determinado grupo, organização ou classe. Ser propriedade ou posse de. Antes de entrar na questão da comunhão, eu quero trabalhar um pouquinho essa ideia de pertencer. Porque, querendo ou não, todos nós pertencemos a algum lugar. Por mais que não nos sintamos dessa forma. E quando nós olhamos para a sociedade, falando de uma forma bem natural, bem humana, nós vimos pessoas fazendo todo tipo de loucura para pertencer. Quem, por exemplo, está na universidade, né, ou até mesmo no meio profissional, talvez possa corroborar com essa ideia, identificar isso. Eu uma vez vivenciei um fato, estava com alguns colegas assim de trabalho, e no meio desses colegas tinha um capixaba, que adorava pimenta. Quem gosta de pimenta aqui? Tem gente que não, pimenta não é muito meu forte, não. Não é muito meu também não, pessoal. Ainda não alcancei esse grau de masculinidade para pimenta. Tem gente que toma pimenta que é uma beleza, né? E ele é um capixaba que gosta muito de pimenta. E tinha um novato. E era muito comum, sempre que chegava o novato, ele era o mais antigo, quando íamos jantar, que jantávamos juntos, ele fazia isso que eu vou dizer agora. Aí chegou esse novato, ele falou assim, você gosta de pimenta? Aí o novato, né, para ser aceito, disse, gosto. Não quero ver se você gosta. Aí pegou aquelas pimentas, você já sabe, né? Aquelas em conserva, que só de olhar já sai lágrimas dos olhos. Aí pegou a pimenta e tascou pimenta no prato dele. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele, Aí esse colega, tá bom ele? Tá bom. Tá ardendo não? Aí ele, não. Ah, não, calma aí então. E tascou a pimenta. Aí eu virei para outro colega e falei assim, isso não vai dar certo. Aí ele vai, tá mastigando, tá comendo.
Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Daqui a pouco, eu vejo quando o olho dele começa a ficar vermelho. Ele começa a suar. E eu virei para o colega e falei, isso não vai dar certo. Resumindo, ele levanta da cadeira desesperado, sai correndo e o capixaba cai na gargalhada. Eu falei, rapaz, tu não é mole, tu ainda vai matar alguém com essa ideia aí. Mas por que ele fez aquilo? Para se sentir aceito. Ele quis impressionar de alguma forma. Mas para ele impressionar, ele foi contra a sua própria identidade. Foi contra quem ele é. Porque, na verdade, ele não gostava de pimenta. Mas para pertencer, para fazer parte, para ser aceito, ele comeu a pimenta, e bastante pimenta. Isso poderia até, ocasionar algo mais grave. Isso poderia, de uma certa forma, prejudicar o quê? A saúde dele. Entenda que o pertencimento espiritual, ele não está ligado aos padrões impostos pela sociedade ou até mesmo ideologias que hoje existem aos montes. E muitas delas ferem os princípios o quê? Bíblicos. Isso seja fora do ambiente do culto, isso seja muitas vezes no ambiente cristão. Claro que não na PIBAN, né, pessoal? Porque a PIBAN é uma bênção. É uma igreja bíblica. Amém? Mas quantas coisas nós ouvimos hoje em dia que ferem o quê? Os princípios da palavra de Deus. E que isso não pode entrar de maneira alguma no nosso coração. Porque o pertencimento espiritual não está ligado a isso. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que as más conversações o quê? Corrompem os bons costumes. Aí eu admiro, vou pegar o David aqui como exemplo, posso, David? Eu admiro o David. Obrigado pela camisa. Eu estou na unção, pessoal. Quem trouxe uma camisa aqui para mim? Amém. Brincadeiras à parte. Eu admiro o David. Porque não é errado você admirar uma pessoa. Eu admiro ele. Só que aí é só uma suposição, tá, pessoal? O David é uma benção. Aí eu chego assim, o David está com um grupo de pessoas. E aí eu chego, tudo bem e tal. Aí o David está com as conversas que não são muito legais. Aí está falando, não, é porque a fulana ela não canta muito bem. Mas, fazer o quê? Mais conversações. Ele não faz isso não, tá, pessoal? Mais conversações. Aí, porque eu admiro, o que eu vou fazer? Eu vou embarcar. Eu vou dar vida àquilo ali. Tá certo? Tá certo? Tá errado. Mas porque eu quero pertencer, eu vou estar em acordo com aquilo ali? Não. Não. Eu não vou me corromper. Eu não vou me corromper. De maneira alguma eu vou ferir os princípios da palavra de Deus. Romanos 12, 2 é um texto muito conhecido, mas ele traz uma verdade que nos edifica. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste o quê? Deste mundo. O mundo tem um padrão e anda na contramão da igreja.
Mas eu não posso tomar a forma do mundo. Eu preciso renovar o quê? O meu entendimento. A maneira que eu penso. A maneira que eu falo. A maneira que eu me porto. Amém? Há alguns que falam assim, não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Às vezes o morrer assim pode custar a salvação. Porque a obra de Cristo, a obra redentora de Cristo, traz em si essa capacidade de transformar o homem. Amém? Ele tomou sobre si tudo que estava sobre nós. Ele venceu na cruz, nos dando a capacidade de hoje viver uma vida transformada. E de saber, poder ter a capacidade de dizer não. Não, eu não pertenço a esse ambiente, eu não pertenço a essa prática, não, eu pertenço a Cristo, porque Ele me alcançou. Eu pertenço a Cristo porque Ele me transformou, porque Ele me deu uma nova vida. Eu já não pertenço mais a essas práticas. Eu já não pertenço mais a esse padrão, a esse modo de viver. E é assim. Ah, mas aí, pastor, eu vou me dar mal. É melhor se dar mal com Cristo. Porque a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Às vezes ser mal visto aos olhos de alguém, irmãos, não vai ser uma coisa ruim. Quando na verdade eu entendo, não, eu pertenço a Cristo. É por Ele que eu vou viver. É por Ele que eu vou andar. É por Ele que eu vou agir. Eu não vou tomar forma do padrão do mundo. Nós temos aprendido aqui, tendo como base a igreja de Corinto. E é triste a gente pensar que uma igreja, infelizmente, estava dando mau exemplo na sua maneira de agir, rejeitando, entristecendo, negando. Então nós como igreja, sabemos qual é o nosso papel, sabemos qual é o nosso lugar. O pertencimento espiritual ele não nasce na alma, mas sim no espírito. Por quê? Porque ele está relacionado ao propósito da criação. Gênesis capítulo de número 2, verso 18, também é um texto bem conhecido, mas nos traz essa ideia que o pertencimento espiritual ele não nasce por um sentimento. Ninguém se sente crente. Amém? Você entende isso? Ninguém se sente crente. Ah, hoje eu acordei, eu estou me sentindo mais crente. Então eu vou orar mais, então eu vou evangelizar, mas não. Isso é um propósito, né? Isso é algo relacionado ao propósito da criação. Nasceu no coração de Deus. Gênesis capítulo 2, verso 18 diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então entenda. Agora nós vamos entrando um pouquinho na questão da comunhão. O próprio Deus, ele entendeu que não era bom que o homem estivesse o quê? Só. Não fique sozinho. Não caminhe sozinho. Porque quando nós entendemos a ideia do pertencimento espiritual, é impossível não enxergar os benefícios da comunhão. E nós vamos entender isso um pouco melhor no nosso texto-chave. Deus havia criado todas as coisas e Ele fazia e via que era bom. É ou não é? Ele criava, olhava e via que era o quê? Bom. E mesmo assim, Ele olha para o homem e identifica algo que não era bom. Ele está só.
E não é bom que ele esteja só. É por isso que Deus é perfeito, hein, irmãos? Deus é inteligente demais. Sabe quando eu lembro disso? Quando eu estou procurando a minha meia, aí eu falo assim: Gi, não estou vendo a minha meia. Ela vem com toda a calma, abre a tua gaveta. Não, mas eu já olhei. Abre. Aí eu abro ela. Aí. Ah, Deus, isso é bom mesmo, né? O senhor entendeu a situação. Amém, pessoal? Mas eu brinco assim, mas é importante nós refletirmos sobre isso. Quantas coisas boas nós podemos receber quando não estamos sozinhos? Quantas coisas boas nós podemos alcançar quando não estamos sozinhos? E eu nunca me sentirei sozinho se eu entendo que eu pertenço a uma família espiritual. Eu nunca vou caminhar sozinho se eu já entendi, não, calma aí. Eu fui alcançado. Eu fui feito co-herdeiro com Cristo. Então, de maneira alguma, eu vou caminhar sozinho, porque não é bom. Deus não quer isso. Isso não está de acordo com a vontade de Deus para a minha vida. Eu disse aqui e repito, todo mundo pertence a algum lugar. Mesmo que pareça que não. Mesmo que pareça que não. Não tem como. Se eu perguntar aqui, a quem você pertence, eu vou usar dizer que a maioria vai falar assim, eu pertenço a Deus. É ou não é? Você não pensou isso? Acho que a maioria pensou isso. A quem você pertence? Eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Deus. Pois é, verdade. Mas não tem como pertencer a Deus e não fazer parte da comunhão. Porque o próprio Deus entendeu, não é bom que o homem viva só. Não há como eu ser de Deus e rejeitar a comunhão. Não há como eu servir a Deus e rejeitar a comunhão. Porque nasceu no coração de Deus. Se eu pertenço ao corpo de Cristo, as minhas práticas vão impactar os outros membros, ou seja, as outras pessoas. Já entendemos que pertencemos a uma família, a família de Cristo. Agora, se eu pertenço a essa família, eu preciso entender também que as minhas práticas, elas vão impactar diretamente as pessoas dessa família. Quando o meu filho mais velho, Emanuel, ele tinha 2 anos, hoje ele está com 7. Nós morávamos numa casa que era duplex. Aí, né, tinha escada. Aí eu sempre muito correndo, eu tinha mania de subir a escada pulando, né, os degraus assim. Alguém já fez isso ou faz? Eu tinha essa mania, né? A gente subia correndo, descia correndo, subia correndo. Aí um dia eu observei ele tentando subir a escada. Aí ele pegava o pé, tentando pular degrau. Aí eu briguei com ele, Manuel, não faz isso aqui, isso aqui lá. Mas eu continuei subindo as escadas do mesmo jeito. Ele parou de tentar subir a escada daquele jeito? Não. Ele não parou. Ele continuou. Porque aquela minha atitude estava dizendo para ele, olha, é assim que se sobe. Estava impactando diretamente o entendimento dele, ainda que ele fosse uma criança. Às vezes você está aqui, talvez você pense assim, não, eu vou, sento, ouço a palavra, louvo, adoro, oro, eu vou sair, vou para minha casa, está tudo bem. Não. Não. As suas atitudes, as minhas atitudes, elas vão impactar aqueles que estão à nossa volta. É aquela ideia do corpo. O corpo tem vários membros. Tem vários membros.
E cada membro, em sua função, vai cumprir o seu propósito. Não adianta eu falar que agora eu vou, a partir de hoje eu vou caminhar plantando bananeira. Não, não é a função dos meus braços. Então isso é tão relevante que talvez você esteja aqui e pense, não, eu não sirvo para nada, não. Você serve. Não, a minha estadia na igreja, não tem muita relevância. Tem. Às vezes um sorriso impacta a vida de uma pessoa. Às vezes um aperto de mão, um abraço. Um abraço. Eu tenho um testemunho de vida, talvez possa parecer simples, né? É um fato que aconteceu. Eu estava muito triste em um dia. E eu cheguei na igreja muito triste. E eu falava assim para Deus, meu Deus, como que eu vou ministrar com essa tristeza toda? E eu lembro que eu cheguei na igreja e quando eu estava andando no corredor, essa igreja fica dentro de um shopping, eu estava andando dentro de um corredor, no corredor, aí eu passei por uma irmã da igreja. Aí ela passou por mim, voltou, pastor, com todo respeito, posso te dar um abraço? Aí eu me pegou de surpresa. Falei, pode, irmã. Mas ela me deu um abraço tão apertado, eu senti tanto amor naquele abraço, que aquele abraço me deu força para vencer aquela tristeza. E o meu dia mudou a partir daquele abraço. A importância, muitas vezes, de quem está no púlpito, é tanto quanto você que está sentado aí. Que está ali no pátio, que recepciona alguém. Às vezes não pode ser o Oliveira, ou qualquer outra pessoa que vai recepcionar, mas pode ser você. Isso vai ter uma relevância tão grande, que vai mudar vidas. Porque a comunhão tem esse poder de gerar, de trazer vida. E quando eu sei que eu pertenço a essa família, que eu sou um membro desse corpo, e como membro eu tenho uma função, eu entendo que o Espírito Santo de Deus quer me usar. Ele vai me usar, seja num sorriso, seja num abraço, seja num aperto de mão. Eu pertenço a essa família. Por isso eu vou ser usado. Eu vou ouvir a voz de Deus. A comunhão, ela gera coisas magníficas em nosso meio. Vamos aqui ao texto-chave, para eu poder não me alongar tanto. Atos capítulo 2. Atos 2. Texto muito conhecido. Atos 2, 42. Amém? Texto que fala da igreja primitiva, vamos ler. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se o quê? Unidos e tinham o quê? Tudo em... Agora me responde uma coisa, como que pessoas diferentes podem ter tudo em comum? Não é? Às vezes é comum nós nos identificarmos com pessoas talvez que parecem um pouco mais conosco. Pareçam, né? Eu sou um pouco mais reservado, né?
Tem pessoas que são mais comunicativas, né? Minha esposa, onde ela chega, ela faz amizade rápido, ela desenvolve aquele assunto. Eu sou o que responde, né? Não sou o que cria o assunto. Eu sou o que responde. E é muito comum, às vezes, a gente procurar assim, aquele ambiente que pareça um pouco mais conosco, que a gente se sinta um pouco mais o quê? Confortável. Não generalizando, mas na maioria das vezes acontece. Mas é assim, pessoas são o quê? Diferentes. Um é mais pacífico, outras vezes é um pouco mais, né, exaltado. E é assim. Mas como pode pessoas diferentes terem tudo em comum? Sabe, irmãos, é por isso que o pertencimento que nós estamos falando é o pertencimento que espiritual. Porque a igreja ela nasce a partir do poder do Espírito Santo. Jesus tinha dado a promessa: ficai todos o quê? Reunidos, unidos em Jerusalém. Vai chegar o momento que do alto o Espírito Santo de Deus ele vai descer e vai revesti-los. O Pedro começa a pregar cheio do Espírito Santo. Vê as primeiras conversões. É a palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo que está transformando o quê? Vidas. E que está levando essas mesmas vidas a entenderem que o Espírito, ele gera um só propósito. Um só caminho. Eu posso ser diferente do meu irmão, mas eu vou caminhar na mesma o quê? Direção. Eu vou caminhar no mesmo propósito. Vimos aqui agora uma igreja que tinha tudo o quê? Em comum. Eles se dedicavam ali aos ensinos. O David pregou aqui, no culto das 18. Eles conservavam a fome e a sede pela palavra. E perseveravam nos ensinamentos. Isso ia moldando caráter. Isso ia moldando aqueles que estavam ali unidos, reunidos, caminhando juntos, perseverando nesses ensinamentos. Por isso eles tinham tudo em comum. Se eles viveram isso, nós também podemos viver. Amém? Se eles provaram dos benefícios que a comunhão gera, nós também podemos provar. Quando nós pegamos essa palavra comunhão, no seu original ali do grego, é koinonia, né? A definição, ela vai nos mostrar que significa literalmente compartilhar convívio. Para quem é casado vai entender muito bem isso. Porque eu costumo brincar que quando nós namoramos, né? A gente chega todo arrumadinho, cheiroso. É ou não é? Eu lembro que a minha esposa, ela descobriu uma falha minha, ainda no namoro. Porque eu dormi no telefone, pessoal. Ela descobriu que eu roncava. Falei assim, a mulher de fé mesmo. Ela não desistiu de mim, pessoal. Porque geralmente a gente não mostra, né, a falha, né? A gente chega todo cheiroso, né, arrumadinho, aquela coisa e tal. E eu tenho, irmãos, uma coisa que eu confesso para você, eu preciso vencer, que é o hábito de roer unha. Aí eu só ia, quando eu ia ver minha esposa, eu só ia assim, ó, com a mão fechada ou com a mão no bolso. Só que ela captou a mensagem e ela ficava assim, me mostra a sua mão. Me mostra a sua mão. E eu, não, para com isso. Me mostra a sua mão, pensando, se eu mostrar, ela termina agora. Mas teve um dia que não teve jeito.
Eu tive que mostrar minha mão para ela. Mas aí, os dias vão passando, a gente vai se conhecendo mais. Vai gerando o quê? Intimidade, até que a gente casa. E quando casa, nós passamos a compartilhar o quê? O convívio. Aí quando ela casou comigo, ela conheceu o Vinícius que larga a toalha na cama. Compartilhar o quê? Convívio. Por que o senhor está falando isso, pastor? É só de uma forma ilustrativa para a gente entender. Que não é diferente em relação à comunhão da igreja. Comunhão é compartilhar o quê? Convívio. E é você descobrir que o irmão que está do seu lado, às vezes não é tão como você pensava. É você descobrir que aquela pessoa, até que você admirava, sabe, ela tem falhas. Ela tem defeitos, ela tem erros. É você muitas vezes perceber até que aquela pessoa, ela pode cair. Mas se eu entendo que ela faz parte da minha família, e se eu vivo a comunhão, isso não vai ser um empecilho para que o Espírito Santo de Deus me use para aquela pessoa. Ah, não, é muito arrogante. Deixa para lá. Quero nem saber, vou entregar a Satanás. Faz isso não. O pastor Campos falou algo aqui que eu guardei no coração, de tantas coisas. Ele falou assim, na sua família, você lembra, tem aquele que é mais extrovertido, né? Tem aquele que é fácil de lidar. Tem aquele que é o quê? Que é difícil. Mas deixa de ser família? Deixa de ser família? Não. Deus, risca o nome dessa pessoa da minha família. Transfere para outra. Não, é sua família. É ou não é? É sua família. Na igreja não é diferente. Não é diferente. E nós compartilhamos convívio. Compartilhamos convívio. Isso é muito sério. É tão sério que uma vez eu estava evangelizando. Quem conhece ali Madureira? Eu estava em cima do viaduto Negrão de Lima. Eu estava indo para Cracolândia. Aí tinha uma menina em cima do viaduto. Ela estava assim olhando para baixo. Eu cheguei, abordei ela para falar de Jesus. Ela começou a chorar e falou assim, eu não quero saber do seu Jesus. Aí eu falei assim, mas o que houve? O que te fizeram? Ela falou assim, eu acabei de entrar na igreja para aceitar Jesus. Mas por causa do jeito que eu estou vestida, me colocaram para fora. Entenda bem, eu não estou falando isso aqui, irmãos, contra a igreja. Você entende o que eu estou falando? Eu falei para ela, não, esse não é Jesus. Deixa eu te apresentar quem é Jesus. Eu falei para ela de Jesus. Ela começou a chorar. Aí ela disse, não, eu quero aceitar. Então tá bom. Então vamos orar. Aí eu orei com ela. Desci com ela do viaduto. Fomos até uma igreja. E encaminhei ela. Falei assim, ela acabou de aceitar Jesus. Precisa de cuidado. Quando nós entendemos a comunhão e que comunhão não é só estar junto, mas é compartilhar convívio. Deus, Ele nos usa em lugares que ninguém está nos vendo. Você está me vendo aqui. Mas tem lugares que eles não são tão vistos. Você entende o que eu estou falando? Mas que alguma coisa ali tem que acontecer. Mas que alguma coisa ali precisa acontecer. Tem lugares aqui, ó, nesse espaço aqui,
que alguma coisa precisa acontecer, que os olhos de todos não estão voltados para lá, mas ali Deus quer fazer alguma coisa. Isso só vai acontecer por causa da comunhão. Coloca para mim, por favor, o texto, o mesmo texto de Atos. Nós vamos observar pelo texto bíblico algumas características da comunhão e venha a corroborar com aquilo que eu estou falando. Diz assim, ó, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. A comunhão edifica. A comunhão edifica. Todos estavam cheios de temor. Volta lá Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então a comunhão edifica, e na comunhão sinais e maravilhas acontecem. Amém? Não é só quando o pastor ora. Na comunhão, sinais e maravilhas acontecem. Através da minha vida, através da sua vida. Diga assim, a comunhão edifica. E o que não edifica, pessoal, destrói, tá? Diga, na comunhão, sinais e maravilhas acontecem. Isso é bom demais. Amém? Nunca querer estar fora da comunhão. Nunca querer estar fora da comunhão. Que assim como a comunhão edifica, sinais e maravilhas acontecem. Era o que estava acontecendo naquela igreja. Versículo de número 44. Põe para mim, por gentileza. Diz assim: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Mesmo sendo pessoas diferentes, podemos caminhar o quê? Juntos, unidos, em comunhão, compartilhando a vida um dos outros. Não é fofoca não, pessoal. Amém? É edificante. É edificante. Como é bom saber. Eu, particularmente, isso para mim é magnífico. Essa semana mesmo, eu estava conversando com um amigo. Esse amigo falou tantas coisas da parte de Deus para mim, sem eu pedir. Sabe aquela conversa informal? Ele falou assim, amigo, olha, eu estou lendo esse livro. Ele começou a falar, e aquilo ali foi, sabe, o próprio Deus ali falando coisas ao meu coração, me abençoando. Eu falei, Jesus, os passos jogar, porque ele está lá em Jacarepaguá, mas a comunhão que temos está me abençoando. Ele está longe de mim, mas a comunhão que temos está me edificando, está me sarando, está me curando. São características, são coisas que só a comunhão vai gerar em nós. E nós não podemos abrir mão disso. A comunhão nos ensina a suprir uns aos outros. Versículo 45. Põe para mim, por gentileza. Diz assim: vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Olha que coisa importante. Não havia necessitado naquela igreja. Por quê? Porque um supria o quê? A necessidade do outro.
Quem tinha 12 repartia com quem não tinha nada. Aí talvez você diga assim: poxa, pastor, mas eu não tenho muito dinheiro. Mas você tem outras coisas. Nem sempre é o dinheiro a solução para o problema de alguém que está ao nosso lado. Quantos entendem isso? Nem sempre, irmão. Tem gente que tem muito dinheiro e não tem felicidade. Tem gente que tem muito dinheiro e não tem paz. Aí ela olha para você e fala assim: como que essa pessoa tem tanta paz? Como que ela tem tanta alegria? Eu daria toda a minha riqueza para isso. Lembra do Zaqueu? Lembra do Zaqueu? Ele diz que o Zaqueu, ele desejava ver quem era o Senhor. E quando ele viu quem era Jesus, ele falou assim: olha, eu abro mão de tudo que eu tenho se for necessário. Eu devolvo aquilo que eu defraudei. Eu faço o que for preciso. E Deus tem nos dado a oportunidade de ver quem é o Senhor. O que tem sido ministrado, não só pelo pastor Cândido, mas por todos que têm ministrado aqui, irmãos, tem sido algo magnífico. Eu não sei se você tem entendido assim. Mas cada ministração para mim fala: Jesus, mais uma responsabilidade. Eu preciso caminhar por esse ensinamento, para que de fato eu alcance o propósito que está no teu coração. A comunhão, ela faz isso, ela nos ensina a suprir uns aos outros. Mas como que eu vou suprir o meu irmão se eu não tenho comunhão com ele? Se eu não sei, se eu não conheço, se eu não identifico. Fica como reflexão para mim e para você. E avançando no verso 46 e 47, diz assim, 46 e 47, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Na comunhão não tem espaço para exclusão, e sim para a inclusão. Não há espaço. Você não vê aqui nesse texto um fio de cabelo que nos dê margem para dizer assim: não tinha comunhão. Que coisa linda. Olhar para um e ver o outro. Olhar para o outro e ver um. Não tinha espaço para exclusão. Eu não posso excluir o meu braço. Eu não posso excluir a minha perna. Agora, de outra forma também, não se exclua do corpo de Cristo. Amém? Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, é uma parábola que eu gosto muito. Essa parábola fala que quando o filho que saiu de casa ele volta, falando de uma forma bem superficial, o seu irmão mais velho não gosta. Porque o pai faz o quê? Uma festa. Ele indaga o seu pai. Assim, poxa, a atitude do seu pai. Ele fala: poxa, eu sempre estive aqui e nunca tive uma festa, um banquete. O que ele está tendo agora, ele fez tudo o que fez. Saiu, viveu dissolutamente. E agora há uma festa para ele. E o que esse filho ouve? Olha, enquanto aqui você sempre esteve, tudo isso aqui é teu. Tudo isso aqui está à tua disposição. Você pode desfrutar de tudo isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo que Deus tem proporcionado aqui, irmãos, é para nós desfrutarmos. Não, mas eu não vou ficar mais. Eu vou embora. Desculpa até eu falar assim, irmão, não é de uma forma... eu não estou querendo aqui acusar ou menosprezar ninguém, mas é
De uma forma reflexiva que eu digo isso. Ah, mas eu vou sair da PIBAM porque só o fulano que faz isso. Ah, não, mas porque eu não posso aquilo. Não, tudo que Deus tem derramado aqui, todos nós podemos desfrutar. É tudo teu. Está tudo à disposição. A palavra que tem sido pregada, as orações que têm sido feitas, aquilo que Deus tem derramado, está à disposição daqueles que entendem, não, eu pertenço à família de Cristo. Eu sou membro desse corpo. Eu não vou abrir mão do que Deus tem feito. Porque aqui não há espaço para exclusão. Não há. E ainda que o pastor Vinícius te exclua de algo, ele não é referência para você. Existe um Cristo que deu a sua vida por mim, por você, por todos. E esse mesmo Cristo, ele disse, olha, eu vou, mas vocês não ficarão sozinhos. Eu enviarei o outro Consolador. E esse outro Consolador veio. Amém? Você crê nisso? E é pelo poder do Espírito Santo que mesmo sendo muitos, podemos ser um. Podemos compartilhar o convívio e sermos de bênçãos um na vida dos outros. Mas é meu dever e é teu dever entender isso. E para concluir, eu quero colocar 3 pontos aqui importantes, que eu quero que você guarde no teu coração. Porque são deveres de pessoas que pertencem à comunhão. Eu entendo que se eu sou membro desse corpo, eu tenho responsabilidades. Amém? Você entende isso? Você tem deveres? Eu tenho responsabilidade. Não, pastor, mas que isso? Não, isso aí é com o pessoal. Não, é comigo, é com você. E que deveres são esses? Se pertencemos ao corpo de Cristo, precisamos andar em união. Congregar é manter-se unido. Isso é congregar. Então, se eu vou congregar, eu posso congregar na PIBAM, eu posso congregar, como é o nome do irmão? Na casa do Eduardo, como é o nome do irmão? Do Alexandre. A igreja, aqui em Atos, eles faziam isso. É ou não é? Eles compartilhavam as orações, né, os alimentos, se reuniam no templo, mas se reuniam o quê também? Nas casas, orando uns pelos outros, é ou não é? Então, é dever meu, é dever seu, é dever nosso, andar unido, congregar, manter-se junto. Hebreus capítulo 10, eu vou ler só o versículo 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. Quer colocar aí? Diz assim: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. O autor de Hebreus aqui, ele está trazendo luz, porque algumas pessoas estavam perdendo a fé e deixando as suas congregações, deixando a comunhão. E ele começa agora a encorajar e fala assim, olha, encorajem também um ao outro. Encorajem. Sabe, não deixe que essa pessoa ela venha enfraquecer, ela venha, sabe, sair da comunhão. Encoraje. Cada um de nós temos uma maneira de nos sentir encorajados. Isso pode ser identificado. Mas o que eu vou fazer é o quê? É encorajar.
para que a comunhão ela não venha se desfazer e o corpo ser prejudicado. Para que uma pessoa não venha deixar de se sentir pertencente a essa família. Às vezes isso pode estar acontecendo comigo. Mas deixa eu falar para você hoje, se porventura, pastor, minha fé está ficando fraca. Sabe, eu estava até pensando mesmo em largar tudo. Você é indispensável no corpo. Amém? Segundo ponto aqui, segundo tópico aqui. Se pertencemos ao corpo de Cristo, não servimos de escândalo para ninguém. Eu não posso servir de escândalo. Se eu sou membro desse corpo, entendo a minha função, eu não vou servir de escândalo para ninguém. Porque o escândalo ele pode destruir vidas. Ele pode acabar com algo que levou anos para ser construído. Então eu não vou servir de escândalo para ninguém. 1 Coríntios, capítulo 8. Pode colocar só o versículo 13, por gentileza? Não, vamos. 13, por favor. Diz assim: portanto, se aquilo que eu... É o 13 esse, né? Põe do 12, por gentileza, só para eu pegar um pouquinho mais do... Diz assim: e quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Versículo 13. Portanto, se aquilo que eu, como faz o irmão pecar, nunca mais comerei carne. Se aquilo que eu como, faz o irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão o quê? Tropeçar. Nós não podemos servir de escândalo. Você pegar o contexto que o Paulo fala de um dos problemas, né, que existe ali na igreja de Corinto, em que, concernente às carnes consagradas aos ídolos, o Paulo divide duas classes de pessoas, o que ele chama de fracos e de fortes. E eram irmãos uns que pecavam contra a consciência dos outros. Como assim? Aqueles que ele chamava de fortes, pecavam contra a consciência dos fracos. Porque aqueles que eram ditos como fracos comiam aquelas carnes, sabendo que eram consagradas aos ídolos, ou melhor, não comiam, né? Mas se comessem, pensavam que iam ser amaldiçoados, enfim. Então eles não comiam. E aqueles que eram ditos como fortes diziam assim: que bobeira. Eu vou comer, porque eu creio que Deus é o único, todo por se eu comer, nada vai me acontecer. E o Paulo exorta. Fala, vocês não têm que fazer isso. Se você entende que comendo não vai te acontecer nada, amém. Mas não peque contra a consciência daquele que pensa que comendo, talvez vai ser amaldiçoado. Até mesmo se você estiver à mesa, e estiver essa pessoa que pensa dessa forma, não coma, para que ela não se escandalize. Você entende que é um cuidado? O pastor Cândido de manhã pregou sobre o egoísmo. Ele falou: eu não posso pensar só no meu bem, eu tenho que pensar no bem do outro. Então, se tal atitude vai escandalizar o meu irmão ao ponto de esfriá-lo na fé, eu entendo que eu sou pertencente a esse corpo, eu entendo que eu faço parte da comunhão, eu não vou fazer, ainda que no meu entendimento aquilo que não tem nada a ver. Então eu não vou fazer, eu não vou servir de escândalo. Não, comigo é assim mesmo. Não. Eu preciso observar as Sagradas Escrituras e entender, aonde o Espírito Santo quer me levar. Eu não estou caminhando sozinho, eu estou compartilhando o convívio. Então eu não penso só em mim, eu penso no outro. Amém? Se comer carne vai escandalizar, eu não vou comer.
se fazer tal coisa, ainda que eu entendo, não tem nada a ver. A minha fé não vai ser abalada por causa disso, mas eu preciso olhar ao meu redor. Aqui tem pessoas diferentes, aqui tem gente que está começando na fé. Aqui tem pessoas que já têm 30 anos de igreja. Aqui tem pessoas que têm um entendimento elevado a respeito das Escrituras. Aqui tem pessoas que estão, aprendendo a abrir os livros ainda. Ah, pastor, mas como que eu vou saber? Koinonia, comunhão, compartilhando o convívio. É o mesmo Espírito que opera em todos e que testifica no coração de todos. Para finalizar, terceiro tópico aqui. Se pertencemos ao corpo, nos dedicamos à comunhão com o amor. Já percebeu que o amor, ele nos dá a capacidade de superar? É ou não é? Uma vez eu vi uma matéria, eu estava almoçando, aí estava passando o jornal. No Complexo do Alemão saiu um tiroteio, aí um homem faleceu. E como que ele faleceu? Ele faleceu abraçado no filho dele. Saiu o tiroteio, aí ele, para proteger o filho, ele foi e se deitou sobre o filho. Ele foi alvejado e faleceu. O que o levou a fazer isso? O amor. O amor. E nós temos o amor de Deus em nós. Você crê nisso? Você crê nisso? Então, se nós pertencemos, se eu entendo que eu pertenço ao corpo de Cristo, à comunhão, eu me dedico à comunhão em amor. Entendendo que o amor me capacita a superar. A superar. Por isso que Jesus falou, eu falo assim de uma forma mais simples, não é que está escrito dessa forma, mas é só para facilitar o entendimento. É por isso que Jesus falou, olha, você amar, beijar, abraçar quem te ama, que dificuldade tem nisso? É ou não é? Mas aquele chato que te persegue. Aquele vizinho que joga pedra no telhado. Aquela criança que todo dia vai lá, aperta a campainha e sai correndo. Às vezes está lá fazendo um monte de coisa, para tudo para ir lá, não é ninguém. E aquela pessoa que quer ver o teu mal. Aquela pessoa que te maldiz. Pastor, vou fazer uma oração. Que caia fogo do céu. Não, só sou para destruir o mal que está na vida daquela pessoa, ela se liberta e se torna um parceiro de oração. Amém? Porque eu vou amar. Eu vou abençoar aquele que ama. É fácil? Não estou dizendo que é fácil. Mas nós entendemos o que é pertencimento espiritual. Eu não pertenço a mim. Eu pertenço a Cristo. E se eu pertenço a Ele, eu compreendo o meu papel. Que você possa, que nós possamos, de fato, nos dedicarmos uns aos outros em amor. Em amor. O irmão do filho pródigo, ele não ficou muito feliz, não. Poxa. Fez o que fez, voltou, ainda tem festa para ele. Mas ele não entendeu que o pai, ele está de braços abertos. O pai, ele não enxerga como filho. É ou não é? Você chamou a atenção do teu filho dizendo assim, ó, para que vai acontecer isso. Já.
Uma vez meu filho estava pronto no sofá. Para, Emanuel, vai cair. Não, pai, eu consigo. Pá! Eu estava enxergando além dele. O pai enxerga além. E se você não se sente pertencente à família de Cristo, é só você que entende isso. Porque o Pai, Ele te ama. Porque o Pai deu o seu único filho para que eu e você façamos parte dessa família. Para que mesmo sem merecer nós possamos bater no peito e dizer: não, eu faço parte dessa família, eu faço parte dessa comunhão, eu sou o co-herdeiro com Cristo, e todas as bênçãos que existem na comunhão, elas podem me alcançar. Eu não vou caminhar sozinho, eu não vou me sentir sozinho. E até mesmo se você está precisando de algo, de um milagre, na comunhão, Deus, Ele faz maravilhas. Amém? A partir de hoje, nunca deixe de servir. Não, pastor, mas eu não tenho um cargo, eu não tenho uma função. Não, isso aí quando nós colocamos no âmbito espiritual, é irrelevante. Amém? Não é o meu título ou o título de qualquer outra pessoa que vai de fato fazer alguma coisa, mas é entender o propósito do Pai. É uma frase que eu gosto muito de usar: em nós e através de nós, porque Ele faz em você e Ele externa isso através de você. Amém? Então, que você tenha esse hábito de viver a comunhão, de viver a koinonia, de compartilhar a vida do outro em amor, em bênção. Amém?